Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje, vocês irão acompanhar comigo a bioquímica dos lipídios. Fique atento que essa é a aula 2 de bioquímica orgânica. Se você ainda não viu a aula de carboidratos, recomendo que vá lá e assista e depois volta para cá, beleza? Então vamos começar. Os lipídios, galera, são moléculas que comumente estão presentes no nosso dia a dia. E o que você chama de gorduras, óleos e ceras nada mais são do que substâncias lipídicas. Para a gente ver melhor onde encontramos eles no cotidiano, dá uma olhada aqui comigo. A manteiga que você usa no pão é um exemplo de lipídio, que forma a chamada gordura saturada. O azeite de oliva também é um tipo de lipídio, mas do tipo insaturado. Fica tranquilo que a gente vai entender melhor o que é cada um deles, tá? Você também vai ter as ceras. Lembra da cera encontrada na colmeia das abelhas? Agora, olha que legal. A cera presente nas paredes da casa desses animais impede que haja penetração de água da chuva no seu interior, além de manter eles aquecidos. Um último exemplo que não pode faltar é a presença de lipídios nas membranas biológicas. Graças a uma classe específica de lipídios, galera, as células de qualquer ser vivo podem assumir uma forma e abrigar o conteúdo interno delas. A gente vai ver que classe é essa e como ela contribui para isso. Uma outra coisa muito importante é que os lipídios são biomoléculas orgânicas que não formam polímeros. A mais notável característica é a sua insolubilidade em água, por serem geralmente apolares. São armazenados no corpo como reserva energética secundária. Agora vamos entender melhor o que seria isso. Lembra que na aula passada de carboidratos eu falei para ti que eles formam a nossa reserva energética primária, porque o meu corpo vai utilizar prioritariamente os glicídios para gerar energia. Agora, digamos que você estava fazendo exercícios físicos em excesso e não costuma ingerir na dieta muitos carboidratos. O seu corpo então vai consumir primariamente o glicogênio estocado e quando as reservas dele acabarem, passará a consumir os lipídios para gerar energia, na chamada gliconeogênese, em que o corpo produz energia a partir de uma fonte não glicídica. E dessa forma você emagrece, porque o organismo está gastando a energia estocada nos tecidos adiposos. O fato de a glicose, um carboidrato, ser mais bioquimicamente fácil de ser degradada, faz com que essa classe seja prioridade no gasto energético, enquanto que os lipídios ficam em segundo lugar por terem uma cadeia carbônica muito extensa. Olha agora comigo os tipos de lipídios. Você vai ter eles divididos em duas classes, os simples e os complexos. E aí existem dois tipos de lipídios simples para o teu vestibular, os glicerídeos e os cerídeos. Entre os glicerídeos você tem algumas variações. Você vai ter os mono, di e triglicerídeos, que nós encontramos basicamente em alimentos de origem animal e vegetal. Cuidado agora que o nome do segundo tipo de lipídio simples é o cerídeo. Não confunde, tá? Os cerídeos formam o cerumen, ou cera de ouvido. E olha que bacana, eles também formam um tipo de cera vegetal chamada cutícula. Cuidado com esse nome, tá? Cutícula. Essa substância reveste o corpo do vegetal e impede que haja evapotranspiração, que seria a perda de água para o ambiente. Essa é uma adaptação até mais vantajosa do que os espinhos, que nada mais são do que folhas modificadas que, pela diminuição da superfície foliar, a perda de água é amenizada. Vamos dar uma olhada agora nos lipídios complexos. O primeiro tipo que eu trago para ti são os fosfolipídios. São eles que formam as bicamadas fosfolipídicas das membranas biológicas. Um ponto muito importante aqui é que você saiba que esses lipídios são tanto polares quanto apolares. E aí tem um nome para isso. Você vai chamar eles agora de anfifílicos ou anfipáticos. Cuidado com isso, tá? Vê comigo agora os esfingolipídios. Eles constituem a segunda maior classe de lipídios de membrana e um exemplo clássico é a presença deles na bainha de mielina, uma camada lipídica que recobre os neurônios e auxilia na condução do impulso nervoso. Por fim, a gente tem os esteroides, galera. Os esteroides mais comuns são o colesterol encontrado nos animais, o ergosterol dos fungos e os fitoesteróis dos vegetais. Vem comigo agora entender melhor cada um desses tipos de lipídios. Primeiro vamos falar dos lipídios simples. Entenda que eles são formados pela união de duas moléculas, o glicerol e o ácido graxo.
O glicerol se liga na terminação ol, tá? É um álcool de cadeia curta e aberta, e nós chamamos ele de glicerídeo. Já o ácido graxo, ele vai ser uma cadeia carbônica longa, e dependendo da quantidade de ácidos graxos ligados ao glicerol, o lipídio final terá 3 possíveis nomes. Se você tiver um ácido graxo ligado ao álcool, o lipídio é um monoglicerídeo. Se você tiver 2 ácidos graxos ligados, o lipídio é um diglicerídeo. E se você tiver 3, triglicerídeo. Para ficar mais claro na cabeça isso, dá uma olhada na estrutura química dos lipídios simples. Aqui você está vendo a molécula de glicerol. Repara bem nos 3 grupos hidroxila em vermelho presentes na estrutura. É em cada um deles que o ácido graxo vai se ligar. Se liga agora no ácido graxo. Fica atento que eu estou te mostrando 2 tipos de ácidos graxos. Um em que a gente chama de saturado e outro de insaturado. Vamos ver a diferença deles? Os saturados, galera, não irão ter duplas ligações ou insaturações na sua cadeia. Repara no grupo carboxílico presente na esquerda da molécula. Fora ele, não há ligações duplas na cadeia carbônica do ácido graxo, e é nela que você tem que analisar se há ou não duplas ligações. Esse tipo de ácido graxo é de origem animal, geralmente são sólidos à temperatura ambiente e é o que a gente chama de gorduras. Já os ácidos graxos insaturados vão ser o oposto, pessoal. Eles vão ter duplas ligações, geralmente são de origem vegetal e líquidos à temperatura ambiente, além de serem chamados de óleos. Deu para sacar? Então, como é que fica a união de um glicerol e um ácido graxo? Desse jeito, aqui você observa um monoglicerídeo saturado com apenas uma hidroxila esterificada. Lembra do grupo orgânico éster, que é um oxigênio entre carbonos? Então, repara que quando o glicerol e o ácido graxo se ligam, uma molécula de água sai do conjunto e uma ligação éster é formada, devido à interação das hidroxilas de cada um. Fechou essa história? Então vamos seguir. Com relação às funções dos lipídios simples, galera, eles basicamente vão ter uma função energética na forma de tecido adiposo, como eu já mencionei, e essa gordura estocada vai se localizar em 3 locais no seu corpo. Na camada subcutânea, ou seja, embaixo da pele, no interior dos ossos, que é a medula óssea amarela, e nos tecidos que revestem os órgãos, na gordura visceral. Os lipídios vão ser isolantes elétricos dos neurônios, galera, porque a bainha de mielina presente nos axônios preserva os impulsos elétricos do sistema nervoso. E por último, a gente tem os lipídios como isolantes térmicos. O indivíduo que é mais gordinho, por exemplo, consegue preservar mais calor interno, porque os tecidos adiposos diminuem a dissipação do calor para o ambiente. Para a gente finalizar essa aula, pessoal, vamos falar dos lipídios complexos. Da mesma forma que os simples, eles também vão ser uma associação entre um álcool, que não é o glicerol, beleza? E um ácido graxo. Mas além deles dois, a molécula pode ter um álcool adicional e um outro grupo orgânico. Por isso que eles são chamados de complexos. Vê bem que o álcool mudou, filho. Agora ele vai ser de cadeia longa e aberta, com exceção dos fosfolipídios, que possuem um glicerol na sua estrutura. A esfingomielina dos neurônios é formada por um álcool chamado esfingosina. Dá uma olhada na estrutura em rosa, em que eu te mostro um álcool de cadeia aberta e longa. Os fosfolipídios, de maneira geral, sempre vão ter um grupo fosfato ligado a um glicerol, que vai estar ligado a um ácido graxo. É importante que você lembre que os fosfolipídios são anfifílicos devido à presença do grupo fosfato, que é uma molécula polar, e pela presença do ácido graxo, que é apolar. É por esse motivo que essa classe de lipídios possui dupla polaridade na mesma molécula. E por último, a gente tem os esteroides, que são caracterizados pela presença de 3 anéis ciclohexânicos e um anel pentahexânico ligados. Vamos ver agora onde encontramos os esteroides. Os esteroides formam colesterol do nosso organismo, e esse lipídio complexo é precursor de diversas substâncias. Vamos ver algumas delas. A vitamina D3 ou colecalciferol, que auxilia na absorção de cálcio nos ossos, é sintetizada a partir do colesterol na pele, mas na presença de luz solar. O hormônio testosterona, relacionado ao desenvolvimento sexual masculino, é sintetizado nas gônadas a partir de um precursor esteroide. E para a gente fechar essa aula, é imprescindível comentar sobre as lipoproteínas de baixa e alta densidades. O LDL, galera,
é um tipo de lipoproteína que carrega lipídios em seu interior. Porém, o seu grande volume e sua quase total constituição por gordura faz com que ele seja menos solúvel no organismo e assim possa se acumular nos vasos, gerando as placas de ateroma. Caso ocorra algum entupimento de um vaso coronário, isso pode levar uma pessoa a sofrer um infarto agudo do miocárdio. Já o HDL, por ter um volume menor e ter em sua maioria proteínas de caráter polar, ele pode ser facilmente conduzido no sangue sem que haja problemas de saúde. Em resumo, a função de ambas as lipoproteínas é de transportar os lipídios no organismo para tecidos hepáticos e extrahepáticos. Espero que tenha ficado tudo muito claro e essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela sua participação e até a próxima.